Fala galera, professor Fábio falando. Nessa aula a gente vai trabalhar um pouquinho a questão da Rússia, né, o maior país do mundo, em alguns aspectos pouco trabalhados aí, pouco falados nesse momento que o país está em evidência devido à guerra. Falar um pouquinho do quadro demográfico, falar um pouco dos acessos marítimos. Bora lá! Bom, pessoal, a Rússia é esse país imenso, né, no sentido leste-oeste, no sentido longitudinal. Mesmo sendo desse tamanho, possui algumas dificuldades logísticas, né, até de acessos marítimos, por incrível que pareça. É isso que a gente vai pensar olhando para o mapa russo nessa aula. Antes disso, né, vamos lembrar que a Rússia é um país euroasiático, assim como a Turquia, né, parte do seu território na Europa, parte do seu território na Ásia. No caso aqui da Rússia, os montes Urais, né, um aspecto do relevo, faz essa divisão entre essas duas regiões geográficas, a parte europeia e a parte asiática. Em termos demográficos, você tem 80% da população russa nessa porção europeia, ou seja, a oeste, né, dos montes Urais. Se você pensar que você tem as duas maiores cidades russas ali também, Moscou, a sua capital, e São Petersburgo. Então, Montes Urais, como divisor geográfico, um país de quase 150 milhões de habitantes, né? Um país populoso, porém pouco povoado, até pelo tamanho do seu território, né? Importante você lembrar essa diferença entre populoso e povoado, mas você pode considerar aí um país populoso. Só em termos de comparação, o Brasil está aí por volta de 210, 215 milhões de habitantes. Vamos aguardar aí o censo, né, o próximo censo. A Rússia por volta de 150 milhões de habitantes, um pouquinho menos. Esse aspecto é importante, é curioso, porque grande parte dessa população está na parte europeia, né, próximo ali aos países que vêm entrando na OTAN. Então, esse temor, né, do Estado russo, do Vladimir Putin, em relação a essa expansão da OTAN para o leste europeu. Né? Vamos pensar um pouquinho agora, olhando o mapa, as suas saídas marítimas, né, os seus acessos marítimos. Eu coloquei aqui no mapa para ajudar a gente, olha lá, eu coloquei na letra A o Oceano Ártico, né, o Oceano Gelado ali no Polo Norte. A letra B, aqui no extremo leste, o Oceano Pacífico, né? A Rússia vai até o Oceano Pacífico. A letra C, o Mar Báltico, que tem contato ali com países europeus, né? Com parte da Escandinávia também. E a letra D, eu coloquei no famoso Mar Negro, que inclusive banha parte da Ucrânia e do chamado Cáucaso Russo, né? Lembrar que o Cáucaso é essa porção de terra entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Vamos pensar um pouquinho cada saída marítima, pessoal, que eu acho que ajuda a entender um pouco até aspectos desse conflito atual. Vamos lá. A Rússia, um país gigante, porém próximo à zona polar do globo, o polo norte do globo. Esse acesso ao Oceano Ártico acaba não sendo uma grande vantagem assim, pelo fato de grande parte dessas águas estarem congeladas em boa parte do ano. O que vem acontecendo nos últimos anos? O Ártico, o Oceano Ártico, vem passando por uma disputa com os Estados Unidos, com países da Escandinávia, como a Noruega, com o Canadá, porque com as mudanças climáticas, a grande camada de gelo vem recuando. Então você tem ali uma nova passagem marítima, o fluxo, né, logístico, o fluxo de transporte pode aumentar devido a esse recuo das geleiras devido às mudanças climáticas. A Rússia, inclusive, comprou nos últimos anos máquinas para ajudar a furar esse gelo, né, a encontrar mais recursos minerais. A Rússia vem criando bases militares, né, tem uma famosa base militar ali no Ártico também, então é um foco de disputa geopolítica até para os próximos anos. Mas vamos pensar que hoje não chega a ser uma grande vantagem devido ao clima, né, as geleiras da região. Se você olhar para a letra B, a saída para o Pacífico. Ali no Pacífico, pessoal, você tem a famosa cidade de Vladivostok, né? É um porto russo, quase ali na Coreia do Norte já.
Mas essa saída para o Pacífico a gente pode pensar também que não é uma grande vantagem para a Rússia, por isso que eu estou colocando aqui o distante Pacífico, né? Se você lembrar do que eu falei anteriormente, grande parte da sua população e da sua economia está na parte europeia, a oeste dos Montes Urais. Então ali na letra B, a saída para o Pacífico está muito distante, né, desse centro demográfico e desse centro econômico russo também, apesar da cidade de Vladivostok, o porto ali no Pacífico, próximo à Coreia do Norte. Se você olhar agora para a letra C, o Mar Báltico, tanto a letra C quanto a letra D, né? C, Mar Báltico, e D, Mar Negro, aí sim são saídas marítimas, acessos marítimos interessantes para a Rússia. Se você pensar o seguinte, Mar Báltico, você tem o acesso ao Mar do Norte, ao Oceano Atlântico. Mar Negro, a letra D, você tem acesso ao Mar Mediterrâneo e ao Ocidente por estreitos que ficam ali na Turquia, estreitos de Bósforo e Dardanelos, né? Lembrar que o estreito é essa passagem natural, canal é quando nós construímos, né? Como é o canal do Panamá ou o canal de Suez, lá na África. O acesso ao mar da Rússia pelo Mar Báltico se dá através da metrópole de São Petersburgo, a segunda maior cidade russa, e também por um território, né, um território curioso, que se você olhar no mapa, nessa escala de mapa que eu estou colocando, não dá para ver isso, mas depois dá uma olhadinha no seu atlas, uma região chamada Kaliningrado, que faz fronteira ali com a Polônia, ali com os países bálticos também. Kaliningrado, pessoal, era um território da antiga Prússia, né? E após a Segunda Guerra Mundial passou às mãos russas. Foi até sede da Copa do Mundo, quando aconteceu ali na Rússia, e Kaliningrado tem essa função logística de aumentar esse acesso ao Mar Báltico, né? E finalmente o Mar Negro, a letra D, acesso ao Mar Mediterrâneo através dos estreitos que eu citei, ajuda muito a entender o interesse russo pela questão da Ucrânia atual, entre outras coisas, lógico que não é o único fator que explica. Se você pensar a posse da Crimeia, né, aquela península ali ao sul da Ucrânia, desde 2014 a Rússia toma posse ali, acesso ao Mar Negro, aumentar, né, essa posse e essa presença russa sobre o Mar Negro. A Rússia que já tem esse acesso através da região chamada Cáucaso, como eu disse, mas aumenta essa presença e até com funções logísticas, funções econômicas. Se você pensar o conflito atual com a Ucrânia, né, a Rússia vem aumentando a sua presença militar, principalmente no sul do país. Então, com isso, a Rússia, né, ao meu ver, está mandando dois recados. Ou tem duas estratégias aí. Ao mesmo tempo, uma estratégia logística de aumentar a sua presença no Mar Negro com as suas embarcações, e também está mandando um recadinho aos movimentos separatistas do Cáucaso. Lembra que ali no Cáucaso, né, você tem diversos movimentos separatistas, entre eles os chechenos, né, o famoso movimento checheno que já entrou em conflito com a Rússia, inclusive, há alguns anos, e a Rússia, aumentando essa presença militar ali no Mar Negro, né, no litoral do Mar Negro, acaba mandando esse recado também ali para a região. Enfim, em destaque aí no mapa você tem a Rússia, ali os seus vizinhos, né, da antiga União Soviética, a chamada Ásia Central, o Cáucaso, os países bálticos, né, e os países do leste europeu que faziam parte da União Soviética. E a intenção aí foi fazer vocês pensarem um pouquinho mais sobre esse território russo e os seus acessos marítimos, que alguns deles acabam não sendo tão vantajosos assim. Beleza, pessoal? Espero que tenha conseguido fazer aí vocês pensarem outros aspectos que possam ser úteis para ler e pensar o conflito atual. Beleza? Grande abraço, até a próxima.